Mas enquanto nós não vemos o teu rosto, ajuda-nos a sentir a tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus pela existência desse louvor. É muito gostoso nós percebermos, sentirmos, termos a certeza que o céu é aqui. Você escolheu o lugar certo. E eu quero mais uma vez saudar aqui os nossos convidados, e eu estou aqui hoje em nome do pastor Jefferson, e eu quero saudar os nossos convidados, aqueles que não são membros dessa igreja, mas que escolheram este templo, escolheram o Brazilian Temple, para ter um encontro com Jesus. Nós ousamos dizer que vocês escolheram o lugar certo. O céu é aqui. Como vimos no louvor, estamos no ano do jubileu, hoje, o sábado, dia de santa convocação, e nós estamos aqui para louvar o nome do Senhor. Louvor e glória só a Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Já foi falado, mas é bom sempre lembrar que o programa de hoje não termina nesta manhã. 5h30, 17h30, não é isso? Teremos aqui um programa JA, muito gostoso e que também será útil. Muitos que têm dúvidas a respeito de documentos, legalização, imigração. Teremos aqui hoje pessoa que sabe, né? Advogado falando a respeito disso. Aqueles que quiserem, venham. Aqueles que não quiserem, ainda tem tempo, até às 17 horas para se animar a vir, mas estejam aqui, 17h30. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. Nós não vamos sair de Lucas e não vamos sair do capítulo 24. Então você pode manter a sua Bíblia aberta aí, para que você possa acompanhar as reflexões desta manhã. Mas com a Bíblia aberta, vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós temos a convicção de que onde o Teu Filho Jesus está, é o céu. E nós temos a certeza, a alegria de sentir em nossos corações a presença do Teu Santo Espírito. Abençoe a cada um de nós no estudo da Tua Palavra. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Capítulo 24 de Lucas. O Dr. Lucas aqui descreve o último dia de um final de semana que ficou marcado na história de Jerusalém. O final de semana mais importante que esta cidade já viveu. Os acontecimentos que deram lugar em Jerusalém, neste final de semana, impactaram não apenas a história da Judéia, não apenas a história do planeta Terra, mas o que aconteceu aqui impactou todos os seres vivos e racionais do universo. Todos os anjos assistiram. Aqui em Jerusalém, há quase 2000 anos atrás, se cumpriram as principais profecias da Bíblia. Neste final de semana, aquela palavra profética do próprio Deus, em Gênesis capítulo 3, verso 15, onde Ele afirma para os nossos primeiros pais, que Ele iria ferir de morte a serpente, aconteceu aqui nesse final de semana. As palavras proféticas, um pouco dramáticas, de Isaías 53, onde, e vocês lembram disso, ele diz, Ele foi ferido pelas nossas transgressões, Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Se cumpriu aqui, neste final de semana. Num plano espiritual, que os moradores da cidade de Jerusalém não puderam assistir,
Não foi dado a eles o direito de abrirem os seus olhos para que eles pudessem assistir? Milhares e milhares de anjos, talvez milhões de anjos, estavam rodeando o planeta Terra como nunca fizeram antes. Milhares e milhares de anjos estavam ali posicionados na atmosfera daquela cidade, Jerusalém. E eles assistiram, perplexos. O que aconteceu na quinta, o que aconteceu na sexta. Eles viram com seus próprios olhos o Filho de Deus, o Príncipe da Paz, ser ferido, esbofeteado por homens irados, raivosos, movidos por espírito satânico. E eles viram, na sexta-feira à tarde, o Pai da eternidade morrer de uma forma indigna na cruz do Calvário. Amigos, aqueles anjos esperaram até o último segundo. Esperaram até o último momento, um comando do céu, um comando do Pai, para que eles pudessem retirar Jesus daquele lugar e destruir esse planeta. Acabar com a história dessa raça de gente ruim. Mas a ordem não veio. E eles viram Jesus morrer na cruz do Calvário. Os anjos passaram e vocês podem perguntar a eles quando vocês chegarem no céu. Lembre-se de perguntar para eles. O pior sábado que eles já tiveram na vida que eles têm. E não é uma vida pequena. O pior sábado da existência deles. Eu fico imaginando o céu completamente em silêncio. O Filho de Deus, Jesus Cristo, numa tumba terrestre, morto, sem vida. Mas no primeiro dia da semana, no momento em que eles viram que Jesus, por Ele mesmo, ressuscitou, venceu a morte, mostrou de uma forma cabal, de uma forma completa, que Ele tinha a vitória completa contra os efeitos do pecado. Os anjos comemoraram, como nunca teve aqui embaixo no plano terrestre, uma comemoração tal qual eles tiveram naquele dia. Eles perceberam, e o universo inteiro percebeu, que o pecado, apesar de terrível, apesar de ser uma desgraça sem tamanho, o pecado pôde ser vencido pelo sangue do Filho do próprio Deus. Amém. Num plano terrestre, e isto os moradores de Jerusalém podiam ver, os ânimos naquela cidade estavam exaltados. Os efeitos da presença de milhares de anjos satânicos estimulando aquela multidão a gritar: crucifica-o, ainda fazia os seus efeitos naquele final de semana. Espíritos malignos ainda circulavam por ali, muitos, e as pessoas estavam exaltadas. E um grupo, 500, talvez um pouco mais de 500, seguidores de Jesus, estavam apavorados. Apavorados. Emocionalmente estavam completamente sem chão. A pessoa que eles haviam dedicado a sua vida, largado tudo que tinha para seguir, tinha morrido na cruz do Calvário e agora estava enterrado numa tumba. A comunicação não fluía como flui nos dias de hoje. Eles não sabiam a extensão da denúncia de Judas. E nos casebres onde eles estavam, eles temiam que a qualquer momento entrassem pelas portas soldados romanos para levarem eles também presos, para que fossem julgados e mortos. E eles estavam atemorizados. E é neste clima que o Dr. Lucas começa o capítulo 24 do seu livro. E de uma forma muito curiosa, num clima
pesado e tenso como este, ele escolhe as primeiras palavras para relatar um ato heróico. Um ato heróico de seres humanos. Um ato heróico de mulheres. E ele diz: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Amigos, a gente lê isso de uma forma como se fosse muito fácil. Elas levantaram cedo, ali, arrumaram e foram para o túmulo onde Jesus estava. Não era fácil. Elas sabiam que na porta do túmulo existiam soldados romanos, guardando aquele túmulo. Sabiam que elas poderiam ser aprisionadas. Talvez seja por isso que os homens não tiveram tanta coragem como elas e não foram. E aquelas mulheres resolveram, em troca, e pela simples razão de prestar uma última homenagem a Jesus, elas resolveram colocar a própria vida em risco e ir até o túmulo. No verso 2 diz que quando elas chegaram lá, elas encontraram a pedra, a porta do túmulo removida. E por isso elas não esperavam. Eu imagino que no caminho elas estavam se preparando para todas as circunstâncias. Não, se eles nos pegarem, a gente diz isso. Não, se acontecer isso, se os líderes, se os sacerdotes estiverem ali, a gente faz isso. Se prepararam para tudo. Mas não para isso. Não tinha soldados. Os guardas romanos não estavam mais ali, e a porta do túmulo estava aberta. E note que as mulheres, e está aí no verso 3, que as mulheres entraram no túmulo. Gente, nós estamos falando de mulheres entrando num túmulo. E quando elas entraram, elas não acharam ali o corpo de Jesus. E o verso 4 começa dizendo que elas ficaram perplexas, paradas, umas olhando para as outras. E agora? O que fazer? O corpo de Jesus não está aqui. Naquele momento, quase que de uma forma imperceptível, aparecem dois seres. E Lucas diz que eles estavam vestidos com vestes resplandecentes, brilhantes. E estando elas possuídas de temor, baixaram seus olhos. É perfeitamente natural você entender isso. As mulheres são muito gregárias e elas estavam ali perplexas, apavoradas. Mas, para complicar ainda mais, aparecem dois seres, dois anjos. E elas agora, se já não sabiam o que fazer, agora que não sabem mais. Eu imagino elas se agarrando umas às outras e olhando para o chão. Elas não tinham coragem de olhar para os anjos. E os anjos agora começam a falar. E o anjo diz, aí no final do verso 5: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Uma primeira frase forte, uma primeira frase que já trouxe muita informação, mas que eu tenho certeza que entrou no ouvido e saiu no outro. Elas não entenderam. Elas sequer imaginavam de que esses homens estão falando. Mas os anjos sabiam disso e continuaram falando. E no verso 6 eles continuam: ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Ainda assim, aquelas mulheres não estavam entendendo o que estava acontecendo. E os anjos resolveram agora dar uma pitada, a cereja do bolo, para que elas pudessem entender. E os anjos disseram: lembrai-vos, lembre, coloque a mão na cabeça. Lembre do que ele mesmo disse para vocês quando vocês estavam na Galileia. E elas começaram a pensar: o que aconteceu na Galileia? A gente estava lá com Jesus, o que aconteceu? E o anjo começa a dizer, aí no verso 7, quando ele disse: importa que o Filho do Homem seja entregue na mão de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E o verso 8 diz assim: então elas se lembraram daquelas palavras. É mesmo, como a gente diz no Brasil, caiu a ficha. É mesmo, ele disse isto. Depois você pode olhar, está aí no capítulo 18 de Lucas. Jesus disse claramente o que iria acontecer, mas ninguém entendeu e também ninguém perguntou e ninguém nem queria perguntar. Jesus falou com seus discípulos, está no capítulo 18, claramente o que iria acontecer.
Eles não entenderam, mas também ninguém perguntou. Mas quando os anjos falaram com aquelas mulheres, lembrem o que ele falou lá na Galileia. Ele falou assim, assim e assim. Elas se lembraram. E quando elas se lembraram, eu imagino que elas deram um salto e pensaram, mas é mesmo, e nós estamos apavorados à toa, nós estamos sofrendo à toa. É isto mesmo, ele disse, ele falou com a gente. E qual foi o primeiro interesse daquelas mulheres naquele momento? Saírem correndo, acelerados para contar para quem? Para os discípulos. Gente, como é que nós não pensamos nisto? Como é que não caiu a ficha? Ele disse isso, ele preparou tudo. E elas saíram correndo. Gente, o Dr. Lucas é muito detalhista. No verso 10, o Dr. Lucas faz questão de fazer uma coisa que talvez não precisasse. Mas ele resolve apresentar aquelas mulheres. Porque senão você fica pensando assim, não, pode ser que foram as mulheres ali curiosas, né, que haviam se agregado ao grupo ali nos últimos tempos, não tinham grandes informações. Não, não. Lucas diz assim, olha, eram Maria, enquanto as mulheres corriam, Lucas explica quem era. Ele diz, eram Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, e também as demais que estavam com ela, e confirmaram essas coisas aos apóstolos. Irmãos, eram mulheres proeminentes entre os seguidores de Jesus. Eram mulheres que as pessoas sabiam que podiam acreditar, e elas chegaram, e vocês, a gente convive com mulher, né? A gente imagina aquele grupo de mulheres chegando e contando a história. Vocês acham que apenas uma falou? Óbvio que não. Óbvio, eram mulheres como são mulheres no mundo inteiro, né? E nós adoramos, eu pelo menos adoro mulher, né? Mas aquelas mulheres chegaram ali e começaram a contar. Ele ressuscitou, apareceu 2 anjos. Você lembra, Pedro? Lembre aí o que ele falou. Ele disse lá na Galileia, e nós não prestamos atenção, gente, e nós não entendemos, mas também não perguntamos. Lembre que ele falou? E as mulheres contaram literalmente a palavra de Deus, falada pelo próprio Jesus, replicada pelos próprios anjos de Deus. E elas falaram para os discípulos. E o que os discípulos fizeram? Dê uma olhada aí no verso 11. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, mas eles não acreditaram. Você que é discípulo de Jesus no século 21, isso mesmo, tolice. Você que é discípulo de Jesus no século 21, fique atento com isto. Nós, os seguidores de Jesus, nós temos o mau costume de, nas horas certas, não acreditarmos na palavra de Deus. Talvez nos momentos em que nós mais precisamos do poder de Deus, e nós sabemos aquilo que Jesus falou, nós conhecemos a palavra de Deus, mas nós temos o péssimo costume de não acreditar. E discípulos de Jesus, está falando aqui de Pedro, está falando aqui de Tiago, está falando aqui de... Eles não acreditaram. Irmãos, e a partir daí, os discípulos agora percebem que a situação havia se tornado caótica demais. Agora eles não sabiam nem mais onde estava o corpo de Jesus. Eles não sabiam nem mais o que os romanos ou os líderes do templo estavam tramando contra eles. E eles resolvem agora fugir de Jerusalém. Quanto mais longe eles ficassem de Jerusalém, melhor. E no verso 13, o Dr. Lucas relata, e não foi por acaso, a história de 2 discípulos. E está aí no verso 13 que naquele mesmo dia, e o Dr. Lucas faz questão de dizer isso, naquele mesmo dia, ou seja, no primeiro dia da semana, provavelmente depois do meio-dia, os dois deles estavam a caminho de Emaús, uma aldeia distante de Jerusalém, cerca de 60 estádios, entre 11 e 12 quilômetros. Considerando a topografia, uma caminhada de 2,5 a 3 horas de distância. E aqueles homens, discípulos de Jesus, estavam agora saindo de Jerusalém, tentando encontrar um lugar mais seguro, num povoado chamado Emaús, que era o povoado onde eles moravam. E a Bíblia me diz no verso 14, do capítulo 24,
E eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Por mais que eles tentassem, eles não conseguiam falar de outro assunto. Era impactante demais os últimos acontecimentos, e eles não conseguiam mudar de assunto, e eles falavam sobre este assunto. E o verso 15 diz: e aconteceu que quando eles conversavam e discutiam sobre este assunto, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Primeira aparição de Jesus após a sua morte. Jesus se aproxima e vai andando com eles. Para que você não venha pensar que os discípulos estavam tão distraídos que não conheceram a Jesus, o verso seguinte deixa claro aí, o verso 16, que os seus olhos foram fechados, o Espírito Santo agiu aí, para que eles não pudessem reconhecer a Jesus. O fato de uma terceira pessoa se aproximar de um grupo, numa das estradas da Judeia naquela época, era comum. As pessoas preferiam andar em grupo, por mais segurança, se protegeriam melhor contra os salteadores. Então era normal, as pessoas se aproximavam, e aqueles dois iriam conversando, e Jesus já estava participando do diálogo como ouvinte, e o grupo seguia, até que num determinado momento, está aí no verso 17, Jesus agora faz uma pergunta, e Jesus vira-se para os discípulos e disse: o que é isto que vocês estão falando, que preocupa tanto vocês enquanto vocês caminham? Por que vocês estão tão preocupados? Amigos, dê uma olhadinha aí no final do verso. E eles pararam entristecidos. Quando Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, fez aquela pergunta: mas por que vocês estão apavorados? Vocês estão discutindo tanto esse assunto, por que isto? Eles pararam. Note que eles não pararam em homenagem àquela pessoa, porque eles não conheciam, não sabia o grau de importância que aquela pessoa tinha. Eles pararam pela importância do assunto, importância do tema. Eles pararam entristecidos, olharam para aquela pessoa que eles não conheciam, e um, chamado Cleófas, deu uma resposta forte, talvez com um grande grau de ironia. Ele disse, está aí no verso 18: você deve ser a única pessoa que passou por Jerusalém neste final de semana e não sabe o que aconteceu em Jerusalém. A única pessoa, o único ser humano que passou por Jerusalém nesse final de semana e não sabe o que aconteceu lá. Amigos, eu acho incrível a pergunta de Jesus no verso 19, curtinha. Jesus olhou para o olho daquele homem que lhe estava de certa forma chamando a atenção, estava sendo irônico, olhou para o olho dele e disse: quais coisas? Pergunta simples, pequena: quais coisas? Amigos, a princípio parece que Jesus estava propondo uma brincadeira. Como é que Jesus, o autor daquela história, o personagem central e principal daquela história, como é que ele pergunta para os seus discípulos o que aconteceu ali? Ora, se alguém soubesse de uma forma concreta e completa o que aconteceu ali, era Jesus e não os discípulos. Mas Jesus vira para os seus discípulos e pergunta: quais coisas? Amigos e irmãos, nós temos que entender a palavra de Deus naquilo que ela quer dizer para nós. Jesus estava ansioso por ouvir um testemunho de um seguidor seu. Jesus estava ansioso por ouvir. Ele podia ler nos corações dos discípulos, ele é Deus e ele podia ler, mas ele não queria. Ele queria ouvir. Ele queria que o discípulo falasse com seus lábios o que significou para ele a morte do Filho de Deus na cruz do Calvário. O que significou para vocês o acontecimento que se deu ali em Jerusalém? Testemunho. E nós, os cristãos modernos, nós temos dificuldades com isso. Muitas vezes a gente pensa que não, mas eu sou crente, eu sou cristão, eu faço e procuro fazer as coisas direito,
Deus sabe o que está dentro do meu coração, e sabe mesmo. Deus sabe o que eu penso, Deus sabe o quanto eu louvo. Eu não preciso ficar falando isso para minha família, eu não preciso ficar falando isso para as pessoas que trabalham comigo. Deus sabe o que vai dentro de mim, Deus sabe a importância da existência de Deus na minha vida. Deus está lhe perguntando: quais? Quais coisas? Deus quer ouvir dos nossos lábios o nosso testemunho. Crente tem que testemunhar. E crente não pode ter um testemunho terceirizado. Nós temos que testemunhar qual a importância de termos Jesus no coração. Qual a importância para mim, não para a igreja adventista. Não é qual a importância para a igreja Brazilian Temple de ter Jesus como soberano Deus. Não é isto. O que Deus quer que nós respondamos é: qual é a importância, qual é o impacto de termos Jesus no meu coração. Amém? E é por isso que Jesus vira para o seu discípulo e pergunta: ok, quais coisas? Me conte quais coisas. Amigos, talvez Jesus não devesse ter perguntado, porque Jesus teve agora a primeira grande decepção depois da sua morte. Dê uma olhada nas palavras desse discípulo de Jesus. E Jesus disse, e os discípulos disseram e explicaram o que aconteceu a Jesus, preste atenção, o Nazareno, que era varão profeta. Vou ler de novo. O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta. Perceberam o detalhe que Lucas faz questão de dizer? Olha, o que aconteceu com Jesus, que era, o que era, hoje não é mais nada. Hoje não é nada. Hoje é um cadáver que está, e a gente nem sabe onde está esse cadáver, que está por aí, mas que ele era. E quando era, ele era o quê, segundo eles? Um profeta. Amigo, se alguém chamar você de profeta, está lhe colocando numa posição que pelo menos eu tenho convicção que estou a milhões de anos-luz de distância. Mas chamar o Filho de Deus de profeta é rebaixar demais a pessoa de Jesus. E mesmo assim, era, não é mais. Nós temos que pensar sobre isso. Nós recebemos aqui na frente hoje a família do Klinder, que se batizou na última semana. Mas nós temos pessoas aqui que são batizados há 2, 3, 10 anos, 20, 30, 40 anos. Jesus na nossa vida é, ou Jesus na nossa vida era? Nós temos que fazer um exercício de realidade. No nosso dia a dia, Jesus é, e quando é, Jesus é filho de Deus? Jesus é o meu Senhor? Ou Jesus era uma pessoa sobre a qual eu estudei quando eu fiz o curso bíblico para me batizar? Temos que pensar sobre isso. Porque afinal de contas, quem estava respondendo era um discípulo de Jesus, que ficou com ele 3, talvez 2 anos. E aquele discípulo disse que era. Amigos, mas parece que eles estavam querendo mesmo fazer Jesus sofrer. Eles não queriam deixar por menos. Dê uma olhada na sequência da resposta no verso 21. Olha o que aqueles discípulos disseram para Jesus. Não sabiam que era Jesus. Mas olha o que eles disseram. Ora, nós esperávamos que fosse ele, que fosse o quê? Redimir Israel. Mas eles continuam. Mas depois de tudo isso, já é hoje o 3º dia, desde que essas coisas sucederam. Nós esperávamos. A gente não espera mais nada. Deixaram claro por isso. A conjugação do verbo no diálogo deles foi claro, foi perfeito, todo mundo entende. Olha, nós esperávamos. A gente não espera mais nada. Agora nós estamos perdidos. Agora nós estamos desesperados. Agora a gente não sabe nem para onde a gente vai. Porque nós esperávamos. E aqui eu abro um parêntese. Nesse mês, outubro, no próximo dia 22 de outubro, nós vamos fazer
170 anos, que um grupo, que ainda não era a igreja adventista, acreditando de uma forma errônea que Jesus iria voltar, especialmente aqui nos Estados Unidos, esperaram e esperaram muito o retorno de Jesus. E Jesus não veio. E nós já estamos pregando essa mensagem há muito tempo. E muitos adventistas, olha o nome, já desistiram de esperar pela volta de Jesus. Amigos, e a Bíblia diz que aquele que pensa estar de pé, firme para que não caia. A Bíblia está falando para você. Não pense que esta enfermidade espiritual, ela pode acometer somente o coração dos outros, e nunca pode acometer o meu coração. Cuide disto. Discípulos de Jesus falaram, olhando no olho de Jesus, talvez sem conhecer, não conheciam, mas olhando, nós esperávamos. É muito triste ouvir de um adventista a conjugação desse verbo. Eu esperei muito pela volta de Jesus. Não espero mais. Amigos, mas a gravidade da frase não para por aí. Eles viram para Jesus e falaram assim, e nós esperávamos, e quando a gente esperava, porque a gente não espera mais nada, mas quando a gente esperava o quê? Que Jesus fosse o quê? O revolucionário, o libertador de Israel, do domínio, de deixar de ser uma colônia romana. Não esperavam mais, e quando esperavam errado. Jesus nunca prometeu que ele iria libertar Israel do jugo romano, nunca. A Bíblia, não tem nenhuma parte na Bíblia que está escrito que o Filho de Deus viria para ser um revolucionário, não está escrito. E Jesus, percebendo este conhecimento errado que eles tinham, várias vezes Jesus foi claro em dizer, o meu reino não é deste mundo, aqui não é o meu lugar. E Jesus perguntava, as pessoas dizem que eu sou isso, e vocês dizem que eu sou o quê? E eles, tu és o Cristo, é isto. Certa vez Jesus fez questão de demonstrar, olha, para não ter dúvida, eu sei que alguns ainda estão com um pouquinho de dúvida, para não ter dúvida, dê uma olhada aqui, ó, a questão dos impostos, de quem é essa cara que está aqui nessa moeda, é de César, ok, então vocês vão dar a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Jesus deixou claro, claríssimo, mas discípulos de Jesus, gente do grupo seleto de Jesus, estava esperando errado. Será que hoje não pode ter gente esperando errado? Já tem quase 40 anos que eu sou membro da igreja adventista, e eu já vi acontecer muitas coisas bizarras na igreja. Sem dizer o nome, obviamente eu não poderia, mas eu fiz o voto batismal de um homem que se batizou numa determinada igreja em que eu participei. E aquele homem respondeu positivamente todo o voto batismal, foi batizado. Eu não o conhecia muito bem, mas ele estava frequentando a igreja há algum tempo, tinha feito o curso bíblico, foi batizado. Um ano depois daquele homem ser batizado, aquele homem saiu da igreja. Saiu da igreja e começou a falar mal da igreja. E nós fomos visitar aquele homem. O que tinha acontecido? O que pode ter acontecido com esse homem? E ele foi claro, ele falou de uma forma muito clara. E a gente sabia a profissão dele, ele entendia que a profissão dele não era uma profissão digna, ganhava pouco. E ele fez um voto com Deus, que ele ia entrar na igreja, e esperar 6 meses, e Deus ia dar para ele um emprego, e ele já tinha o emprego que ele queria, ele falou para a gente o emprego que ele queria que Deus desse para ele, e que Deus iria dar esse emprego para ele, e ele se batizou, esperou 6 meses, Deus não deu o tal emprego que ele queria, ele deu uma chance para Deus ainda, bonzinho ele, deu uma chance, esperou mais 6 meses, e Deus não deu o emprego, e ele saiu da igreja, e passou a falar mal não só da igreja, mas de Deus. Deus não cumpre as suas promessas, palavras dele. Amigos, onde na Bíblia está dizendo que Deus vai me dar um emprego melhor? Uma família, isso já faz muito tempo,
uma família de membros da igreja viveu na sua vida momentos assim terríveis, tristes. Uma criança, teve uma enfermidade, um câncer terrível e foi desenganado pelos médicos. Era uma criança. Aquela família trazia aquela criança na igreja e fazia pedido de oração em todos os cultos, corretíssimo. A igreja orou, as igrejas dos bairros vizinhos, todas as igrejas oraram por aquela criança. Mas o final da história não foi bom. A criança veio a falecer. A família inteira deixou de ser adventista e passaram a se proclamarem como ateus. Não poderiam acreditar num Deus que deixou o filho deles morrer. Igreja adventista que eu estou dizendo. Gente como eu e você, batizado e que nós temos esta mesma fé, que estão dentro da igreja, mas estão esperando errado. Não é isto que a palavra de Deus não diz que filho de crente não morre. Jesus foi muito claro, Jesus sabia que ele tinha uma missão e uma mensagem dura, mas ele disse, gente, preste atenção, o filho do homem não tem nem um travesseiro para colocar a sua cabeça. Jesus foi muito claro em dizer, no mundo em que vocês vivem, dominados por Satanás, vocês terão aflições e terão sim. Agora, tenham uma certeza, como diz o meu servo Davi, Jesus devia dizer isso muito, ainda que vocês andem pelo vale da sombra da morte, é possível andar no vale da sombra da morte, não tenham dúvida, eu vou estar com você. Esta é a única convicção que nós temos. Nos piores momentos da nossa vida aqui, nós podemos ter a convicção e o conforto, Jesus estará do nosso lado. Amém. Amigos, e depois que os discípulos falaram essa asneira sem tamanho, Jesus resolveu falar. Eu estou colocando palavras humanas, eu sei que Jesus é Deus, mas eu acho que Jesus não aguentou mais. Não, eu tenho que falar. E está aí a partir do verso 25, e olha o que Jesus disse. E então Jesus lhe disse, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Amigos, note que para eles ainda era um estranho. E o estranho virou para eles assim, olha, vocês são tontos, vocês são tolos. Que dificuldade que vocês têm para crer naquilo que os profetas dizem. Ainda bem que não existia igreja adventista ainda, né? E que eu não estava lá ainda. Quanta dificuldade que nós temos para crer nas palavras da profetisa dessa igreja. Temos os livros em casa, sabemos que são palavras inspiradas por Deus, não lemos, e quando lemos, não praticamos. Nécios, tardos de coração para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E aí no verso 27, dê uma olhada na primeira frase do verso 27. Jesus começa a dar um estudo bíblico. Talvez Jesus ainda tinha, quem sabe, umas 2 horas de caminhada. Foram 2 horas de estudo bíblico. 2 horas de recuperação. Eles não passaram no teste, tiveram aula de recuperação. 2 horas de estudo bíblico. E Jesus começou por onde? Está aí, tá vendo? Ele começou lá pelo Gênesis, lá pelos livros de Moisés. Falou assim, não, está tudo errado, vocês não entenderam nada. E então, Jesus começou a pregar para eles. Amigos, e o Espírito Santo, que Jesus disse que iria enviar, já estava agindo no coração daqueles homens. No final daquela caminhada, e está aí no verso 28, eles aproximavam e se aproximaram da aldeia de Emaús, e aí eles chegam numa encruzilhada. Pelo menos lá em Minas fala encruzilhada, né? Uma encruzilhada. Se eles deixassem Jesus seguir o seu caminho, e eles tomassem o caminho para Emaús, com toda certeza eles perderiam a maior oportunidade de salvação e de redenção que eles pudessem ter na vida deles. Talvez pudesse ter outros, mas não sei. E ali, a prova que estava diante deles era esta: deixasse aquele estranho ir embora, ou chamassem aquele homem
para Emaús. E se você ler aí na sua Bíblia, você vai ver que Jesus não se fez de fácil. Jesus não foi, tá bom, eu vou, não. Jesus falou, não, ok, nós conversamos, foi bom a gente conversar, mas eu vou seguir o meu caminho. E eles, não, é perigoso você andar sozinho à noite aí nas estradas da Judéia. E eles, venha para Emaús. Jesus, não, olha, eu quero dar um abraço em você, saudar, foi muito bom, mas eu estou indo. A ponto de que no verso 29, está escrito aí na sua Bíblia, eles constrangeram a Jesus, eles quase que obrigaram, não, Senhor, você vai entrar na nossa cidade com a gente, nós queremos você em Emaús. E eles agarraram a Jesus e constrangeram Jesus a entrar em Emaús. Mas eles não ficaram satisfeitos de que Jesus tivesse entrado em Emaús, eles queriam mais. E eles constrangeram, talvez Jesus falou assim, não, tudo bem, eu fico em Emaús, acho um abrigo aqui, passo a noite, amanhã eu sigo. Ok, muito obrigado. Não, nós queremos que você entre onde? Na minha casa. Nós queremos que você entre na minha casa, na nossa casa. Amigos, e Jesus deve ter feito, não precisa, eu fico aqui, acho um abrigo. Não, você vai ficar na nossa casa. Amigos, e se vocês derem uma olhada ali, no verso 30, onde está escrito assim, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo o partido lhes deu. E se você conhecer um pouquinho da cultura daquele povo, do povo do Oriente Médio, você vai perceber claramente que eles pediram a Jesus para entrarem na vida deles. Para o oriental, quando você participa da ceia, e você tem voz ativa na ceia, você é alguém da família, você é íntimo. Eles convidaram a Jesus para participar da vida deles. E quando eles fizeram isso, amigos, o Espírito Santo aí agiu com uma forma como nunca tinha agido. E olha o que está escrito na sua Bíblia aí no verso 31. E então se lhe abriram-se os olhos e o reconheceram, mas Jesus desapareceu imediatamente. Amigos, é possível que você seja uma pessoa feliz por ser cristão e que tenha um prazer muito grande de se encontrar com Jesus aqui nesta igreja. Eu também tenho. Participar dos louvores como nós participamos aqui, cantar, louvar, é muito gostoso se encontrar com Deus aqui. Mas pode acontecer muitas vezes que nós não queremos que Jesus vá conosco para a nossa cidade, que Jesus vá conosco para o nosso condomínio. Pode ser que o meu relacionamento com os meus vizinhos, o meu comportamento no meu condomínio, talvez eu não quisesse muito que Jesus visse, participasse, e eu achasse melhor encontrar com Jesus só que, tudo bem Jesus, eu volto amanhã à noite no I Believe, eu volto hoje à tarde no JA, tudo bem, até quarta-feira eu venho, não tem problema, mas eu quero encontrar com o senhor aqui, só aqui. Alguns ainda gostariam que Jesus fosse para a sua cidade, para o seu condomínio, mas tem dificuldade para ter Jesus dentro de casa. Algumas vezes pode ser complicado ter Jesus dentro de casa. Quem sabe a forma como eu trato a minha esposa, o meu marido, os meus filhos, as palavras que eu digo na minha casa. E se Jesus estiver ali, vai que Jesus queira abrir a nossa geladeira. Isso pode me incomodar. E se Jesus quiser entrar no quarto onde eu tenho o meu computador e eu passo ali em alguns momentos da minha vida ali abrindo alguns sites na internet, talvez possa incomodar. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui é muito mais do que isto. Não basta Jesus na igreja, não basta Jesus no seu condomínio, não basta Jesus na sua casa. Você pode ter Jesus na sua casa e pode se transformar num perdido para todo sempre. Jesus quer que você tenha Deus, que você tenha Ele no seu coração, que você abra a sua vida para que Ele possa ser o Senhor, para que Ele possa partir o pão e não você. Amigos e irmãos, que nós possamos refletir sobre isto.
sobre a importância de convidar Jesus para habitar no nosso coração. Que Deus abençoe a cada um de nós e que nós façamos as escolhas corretas. Amém. Obrigado. Vamos ficar de pé para uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse encontro gostoso que tivemos contigo aqui hoje, desde a escola sabatina, desde o primeiro hino que cantamos. Obrigado, Senhor, porque nós percebemos a Tua presença na nossa casa. Mas nós suplicamos, Senhor, faça morada em nossos corações. Seja com cada um de nós, perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas. Nós estamos convictos que somos impuros, mas nós suplicamos o Teu poder, a Tua salvação concedida a cada um de nós na cruz do Calvário. Esteja conosco, pedimos e agradecemos por Cristo Jesus. Amém.